Essa edição do Sertão Saudável vai esclarecer tudo sobre uma doença que tem tirado o sono de muitas gestantes, a microcefalia. Essa edição você vai entender o que é a doença, como é diagnosticada e qual a relação dos casos de microcefalia com o Zika vírus. Confira agora! O que é microcefalia? A microcefalia é uma malformação congênita onde a criança tem o seu perímetro cefálico menor do que o normal. Então, normalmente, quando a criança nasce, esse perímetro cefálico, que é a medida da circunferência da cabeça, é de 33 centímetros. Então, devido a essa malformação, a criança nasce com a cabeça menor do que o tamanho convencional e isso pode trazer algumas consequências, como morte da criança ou algum retardo mental, dificuldade na fala, dificuldade na visão. Então, por ser uma malformação congênita, normalmente a microcefalia ela acontece nos 3 primeiros meses de vida da criança. E aí, depois que a criança nasce, quando é diagnosticada, deve-se tomar medidas para que a criança tenha um desenvolvimento normal durante a sua vida. Quais são as principais causas da microcefalia? A causa da microcefalia ela tem uma base genética. Então, é uma malformação congênita que a criança pode adquirir ainda no útero da mãe durante a gestação ou mesmo até após o nascimento durante a infância. Então, de maneira geral, as causas são genéticas, mas outras condições podem levar ao aparecimento da microcefalia, como, por exemplo, uma diminuição da oxigenação do cérebro, a exposição da mãe a álcool, a droga, a outras substâncias tóxicas, alguma doença genética, como, por exemplo, a síndrome de Down. Então, existem várias causas, vários fatores que podem levar a essa diminuição do cérebro, o que caracteriza a chamada microcefalia. Como que é feito o diagnóstico da microcefalia? A microcefalia pode ser diagnosticada através de exames de rotina que o médico vai fazer com a criança. Então, normalmente, o médico faz um acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento do bebê através de medidas regulares da cabeça, do tamanho da cabeça da criança, para ver principalmente, após o nascimento, se ela tem o tamanho mínimo, o tamanho ideal, que é de 33 centímetros. Então, normalmente se utiliza uma fita métrica para fazer essa medida e essa medida ela deve ser feita durante os primeiros anos de vida. Então, existem tabelas padronizadas para determinar o tamanho da cabeça da criança de acordo com a idade, de acordo com o seu desenvolvimento e aí, através de comparações com essas tabelas padronizadas, o médico vai diagnosticar se a criança está com microcefalia. Existe tratamento para microcefalia? Bem, não existe um tratamento medicamentoso, então não existe um medicamento que faça a cabeça da criança voltar ao normal, a crescer normalmente. Então, nos casos diagnosticados de microcefalia, é muito importante o uso de terapias não medicamentosas. Por exemplo, terapias ocupacionais para a criança treinar o seu desenvolvimento, conversas com o psicólogo, apoio pedagógico para a criança que está na escola. Então, através dessas terapias, a criança vai desenvolvendo algumas habilidades, como, por exemplo, a fala, a audição, já que a microcefalia pode causar problemas principalmente na fala. Então, essas terapias são sempre muito bem-vindas para ajudar a criança com microcefalia a ter uma vida normal, a ter um desenvolvimento normal durante a sua infância. Uma criança com microcefalia pode ter uma vida normal? Pode sim. Então, como nós vimos anteriormente, apesar da microcefalia não ter cura, não existir um medicamento para curar ou tratar essa doença, uma criança que tem microcefalia ela pode ter uma vida normal, com certeza. Está confirmado que a microcefalia pode ser causada pelo Zika vírus? Bem, há fortes evidências que sim. O Ministério da Saúde no Brasil tem incentivado várias pesquisas através dos laboratórios oficiais para se confirmar essa relação entre os casos de microcefalia que estão acontecendo no Brasil. Então, vários estados, principalmente no Nordeste do Brasil, o número de casos de microcefalia tem aumentado continuamente e há uma forte evidência de que essa microcefalia pode ser causada sim pelo Zika vírus.
o que devemos fazer para evitar a proliferação do mosquito. A maneira mais eficaz de se evitar a propagação do mosquito é justamente adotar medidas de prevenção. Então, como o mosquito ele transmite também a dengue e a chikungunya, né, é muito importante se evitar essa propagação. Né? O mosquito ele tem uma preferência por água limpa, água parada, então nós não devemos acumular nas casas, né, água limpa e parada, principalmente no verão, né, que é onde há uma alta incidência de propagação desse mosquito. E uma outra medida importante é colocar telas nas janelas, né, o uso de repelentes, principalmente por mulheres grávidas. Então, os médicos têm recomendado cada vez mais, né, que as mulheres evitem engravidar nesse período, né, mas para aquelas que já estão grávidas, se recomenda o uso de repelentes para repelir, para evitar o contato da gestante com esse mosquito. Eu queria saber em quais estados ocorreu o maior caso de microcefalia. Bom, os casos de microcefalia eles foram registrados principalmente nos estados do Sudeste e do Nordeste. No Sudeste nós temos São Paulo com o maior número de casos e no Nordeste nós temos casos registrados na Paraíba, no Ceará, na Bahia, no Rio Grande do Norte, em Alagoas e também no estado de Pernambuco. Então, os dados mais recentes, mais atuais, que foram divulgados pelo Ministério da Saúde, mostram que foram registrados até agora 739 casos em todo o Brasil. E somente no estado de Pernambuco, 487 casos de microcefalia já foram confirmados. No próximo bloco, o farmacêutico vai dar dicas de como fazer a prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, que está relacionado ao surto da microcefalia. É já já! Bom, pessoal, então para encerrar o programa de hoje, nós temos algumas dicas que são importantes, né, e que devem ser seguidas para se evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então, como nós vimos, esse mosquito ele transmite também a dengue e a chikungunya, né, além do Zika vírus. Então é muito importante tomar algumas medidas para evitar essa proliferação. A primeira medida é evitar o acúmulo de água limpa e água parada. Uma outra dica que nós damos é a respeito do destino do lixo doméstico. Então, normalmente as pessoas jogam lixo, né, em volta das casas, principalmente próximo de esgotos, de córregos, de riachos. Então, evitar utilizar essa prática. Então, quando se descarta o lixo de maneira inadequada, isso pode levar ao acúmulo de água e esse acúmulo da água pode favorecer uma maior proliferação do mosquito. A terceira dica que nós damos, que é uma medida de prevenção, né, principalmente colocar telas em janelas, em portas, para se evitar a entrada do mosquito nas residências. E a última dica que nós damos é que é muito importante o uso do repelente, né, principalmente para mulheres que estão grávidas. É muito importante consultar o médico ou consultar o seu farmacêutico para saber se aquela substância, que é o princípio ativo do repelente, se pode ser utilizado por uma mulher que esteja grávida. Então, mais uma vez, os médicos têm recomendado, né, que as mulheres evitem engravidar nesse período, por conta do surto de microcefalia, né, que está acometendo o nosso país. Mas para aquelas mulheres que estão grávidas, se essas medidas forem seguidas, forem tomadas, né, o uso do repelente é uma medida que é muito importante para evitar o contato e a proliferação do mosquito. E havendo qualquer dúvida, procurar o seu médico ou um farmacêutico.